Obedecer ao Espírito Santo é uma das atitudes mais poderosas e transformadoras que um ser humano pode viver. Não se trata apenas de seguir uma ordem ou de ter uma conduta correta. É muito mais profundo. Trata-se de uma conexão espiritual que abre portas invisíveis, remove obstáculos e conduz você diretamente ao propósito de Deus para a sua vida. A obediência ao Espírito Santo não é apenas uma virtude, é uma chave. Muitas pessoas oram, jejuam, frequentam cultos e buscam a presença de Deus com intensidade, mas não conseguem sair do mesmo lugar. Vivem como se estivessem presas, limitadas, rodeadas de portas fechadas. O problema, na maioria das vezes, não está na ausência de oração, mas na ausência de obediência. O Espírito Santo fala, direciona, dá sinais e conduz, mas muitos ignoram a voz suave que orienta com sabedoria. A obediência é um ato de fé. Muitas vezes, o Espírito Santo vai te direcionar por caminhos que parecem sem sentido. Ele pode te tirar de ambientes confortáveis, te afastar de pessoas que você ama ou te mandar para um lugar onde você nunca imaginou estar. Mas quando você diz sim a essa voz, você ativa um processo espiritual poderoso. O céu começa a se mover a seu favor. A Bíblia está cheia de histórias onde a obediência gerou milagres. Abraão obedeceu e se tornou pai de nações. Moisés obedeceu e libertou o povo do Egito. Maria obedeceu e trouxe ao mundo o Salvador. O padrão é claro. Quando o Espírito Santo fala e você obedece, Deus age. E ele age de forma sobrenatural. Portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir. Corações endurecidos são quebrantados. Caminhos antes impossíveis se tornam acessíveis. Tudo isso não por causa do seu esforço humano, mas por causa do seu posicionamento espiritual. A obediência traz favor, graça e honra. Mas é importante lembrar, obedecer nem sempre será fácil. Muitas vezes você será testado. Deus pode permitir que você passe por desertos para provar o seu coração. O Espírito Santo pode te pedir renúncias, silêncio, espera. Mas tudo isso faz parte de um propósito maior. Deus não quer apenas te levar a um lugar de bênçãos. Ele quer te moldar para que você esteja preparado para permanecer nesse lugar. A obediência não é sobre entender tudo. É sobre confiar. É sobre dizer, Senhor, eu não vejo o que o Senhor está vendo, mas eu creio que os teus caminhos são melhores do que os meus. Essa confiança gera movimento. Essa entrega gera intervenção divina. E quando você menos esperar, vai perceber que aquilo que era impossível aconteceu. As portas se abriram. O favor chegou. O milagre se manifestou. Tudo porque você escolheu obedecer. E essa escolha muda tudo. A obediência ao Espírito Santo é também uma forma de proteção. Enquanto você acha que está perdendo tempo obedecendo a Deus, Ele está te livrando de ciladas. Enquanto você questiona o silêncio dele, Ele está preparando o terreno para algo muito maior. É por isso que confiar e obedecer andam juntos. Quem não confia, não obedece. E quem obedece, vê o impossível acontecer. Quantas vezes você já sentiu algo dentro de você te dizendo para não ir, para não falar, para não se envolver? Essa é a voz do Espírito Santo. Muitas vezes ele não grita, mas sussurra. E cabe a você silenciar o mundo e prestar atenção. Obediência começa na sensibilidade espiritual. Começa no lugar secreto. Quanto mais você ora, mais sensível você se torna à direção de Deus. E essa sensibilidade vai guiar sua vida. Vai te proteger de decisões erradas, vai te conduzir para as conexões certas. Vai te tirar de lugares perigosos e te colocar em ambientes de crescimento. Porque o Espírito Santo não apenas direciona, ele cuida. Ele não apenas comanda, ele ama. E quem ama, protege. Deus não está em busca de sacrifícios religiosos, mas de corações obedientes. Porque a obediência verdadeira nasce do amor. Quando você ama a Deus acima de tudo, obedecer não é um peso, é um prazer. E o céu se move por quem o ama dessa forma. Portanto, se você quer viver uma vida sobrenatural, cheia de milagres e experiências com Deus, comece pela obediência. Pode ser um passo pequeno hoje, uma decisão difícil amanhã, uma renúncia necessária depois. Mas cada passo de obediência é um degrau rumo ao extraordinário de Deus. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer. Não precisa ver o fim, só precisa confiar em quem já escreveu a história. Porque quando você obedece ao Espírito Santo, você não caminha sozinho. Você caminha com o céu ao seu lado, com os anjos ao redor, com o favor te acompanhando e com as portas se abrindo no tempo certo. Deus honra quem obedece. Essa é uma verdade que nunca muda. Obedeça, ainda que em lágrimas. Obedeça,
ainda que em silêncio. Obedeça, mesmo que ninguém entenda. Porque mais vale um passo com Deus do que 1000 passos sem Ele. A jornada com Deus é feita de passos. E muitos desses passos são dados sem que a gente veja o chão. São dados com o coração apertado, os olhos marejados e a mente confusa. Mas ainda assim, são passos de fé. E a fé verdadeira, aquela que move montanhas, nasce da obediência ao Espírito Santo. A obediência é uma semente que parece pequena, mas que gera colheitas inimagináveis. Quando você ouve a voz do Espírito Santo e age de acordo com a direção dele, você acessa uma realidade espiritual que vai além do natural. Você entra no território onde os milagres acontecem, onde portas se abrem sem explicação, onde o favor encontra o improvável. Deus não está em busca de pessoas perfeitas, mas de corações disponíveis. Corações que dizem, eis-me aqui. E quando você se posiciona dessa forma, mesmo que em meio ao medo, à dúvida ou à dor, o céu se inclina para te ouvir. Porque o Espírito Santo se alegra com quem o obedece. Obedecer pode significar tomar decisões difíceis. Pode ser perdoar quem te feriu. Sair de um relacionamento que te afasta de Deus. Abrir mão de algo que te prende. Esperar quando tudo em você grita por pressa. Ficar em silêncio quando você quer se defender. A obediência tem um preço, mas também tem uma recompensa. Muitos querem milagres, mas não querem obedecer. Querem respostas, mas não querem escutar. Querem mudança, mas resistem à direção. E é por isso que muitos vivem estagnados espiritualmente. Porque sem obediência, não há acesso. Sem rendição, não há manifestação. O Espírito Santo é o seu melhor conselheiro. Ele sabe o que você precisa, quando precisa e como precisa. Mas para isso, é necessário silenciar outras vozes e ouvir a dele. E mais do que ouvir, obedecer. Quando você faz isso, sua vida se alinha com o céu. O tempo de espera se transforma em aprendizado. A dor ganha propósito. A caminhada, ainda que difícil, se torna segura. Porque agora você não anda mais sozinho. Você caminha sob a direção daquele que conhece o fim desde o começo.